Bom dia, Mário Flávio, bom dia a todos os ouvintes do programa Café, Forró e Política, bom dia a você da Rádio Cidade FM, quero cumprimentar aqui também a todos que acessam o blog do Alberi Xavier. Do Recife, agora eu converso com a vice-governadora do estado de Pernambuco, a nossa querida Luciana Santos. Luciana, eu conversava há poucos dias aí lá em Brasília com o governador Paulo Câmara, no ato de filiação de Flávio Dino, Marcelo Freixo e outros no PSB, e eu falava sobre a questão de Pernambuco. Ele estava muito otimista, os números de casos de Covid estava diminuindo, e ele disse a mim que estava muito otimista e que inclusive iria voltar a andar o estado. Ele é uma pessoa muito equilibrada, é um cara muito diferenciado e ele gosta do diálogo, né? Você vê que a oposição detona com ele, mas ele sempre naquele equilíbrio, naquele patamar, e ele muito satisfeito. Eu tenho observado que os números de UTI têm diminuído, essa questão de lotação no estado de Pernambuco. Como é que você vê agora o estado de Pernambuco pós-pandemia, com essas quedas, e como a senhora também tem se preparado para o próximo ano? A senhora, além de vice-governadora, preside um partido nacionalmente, que é o PCdoB, e sempre tem ido a Brasília, tem sempre procurado dar as diretrizes e crescer o seu partido. O governador Paulo Câmara, né, desde o início do seu mandato, ele passou por um contexto muito adverso, né? Eu me lembro como se fosse hoje que na convenção eu falei uma frase que diz assim, que ser bom no bom é bom, difícil é ser bom no ruim. E foi exatamente essa circunstância, né, que Paulo atravessou. Nada mais nada menos, em plena campanha eleitoral, morre o grande líder, né, daqui do nosso estado, que foi Eduardo Campos. E então essa já foi uma grande barreira a ser ultrapassada, né? Conviver com essa situação tão dolorosa e tão desafiadora. Então ele consegue, né, a Frente Popular consegue vencer as eleições sobre a liderança dele, e depois foi uma sequência de crises múltiplas, né? A crise política e econômica, né, que o governo Dilma atravessou. Depois veio impeachment, depois, né, veio greve da Polícia Militar. Foi uma sucessão de fatores muito, muito adversos, estiagem. E como se não bastasse, teve a vitória de Bolsonaro. Então, com tudo isso, Paulo Câmara conseguiu manter Pernambuco de pé. Os indicadores mais recentes, por exemplo, de recuperação do emprego, o destaque importante da ocupação de vagas por mulheres, que é um grupo de trabalho que eu comando aqui no governo, da empregabilidade para a mulher, porque a autonomia, né, das mulheres passa também pela autonomia financeira. Mas o governador mantém indicadores excelentes de educação. Nós temos a maior quantidade de escolas integral. Quando você soma Rio de Janeiro, São Paulo e Minas junto, nós conseguimos manter esses indicadores, escolas técnicas, né? Os indicadores de qualidade, que é o mais importante. Retomamos um aspecto que no primeiro governo de Paulo não foi possível dar conta, porque afinal você tem que priorizar a saúde, a educação, a segurança pública, que também é uma marca. E a senhora participou, inclusive, de uma reunião a semana passada com o governador, e os números de homicídios continuam caindo no estado de Pernambuco. Pois é, já são 2 anos. Esse mês de junho, né, nós tivemos um patamar igual a 2013, que foi o melhor momento do Pacto pela Vida em Pernambuco, revelando o acerto, a determinação, não é? Porque essas coisas só funcionam se você tiver pulso, se você estiver tomando conta, e é por isso mesmo que o governador participa dessas reuniões do Pacto pela Vida. Eu procuro acompanhar, até porque não só do Pacto pela Vida como um todo, mas o feminicídio, né? Esse episódio com os assassinatos dos trans, o governador fez questão que eu participe do grupo de trabalho para acompanhar o desdobramento disso, que é uma coisa inaceitável no nosso estado, mas esse não é um fenômeno de Pernambuco, é um fenômeno nacional. E a gente precisa dar conta, né, fazer justiça e acolher os familiares
que sofrem a dor da perda dos seus entes queridos. Então, eu penso que o governador, portanto, né, vem conseguindo responder à expectativa do eleitorado, que o reconduziu, né, e ele procura manter a melhoria da qualidade de vida do povo de Pernambuco, atrair desenvolvimento econômico num momento muito difícil. Todo mundo sabe que a pandemia, não só no Brasil como no mundo, trouxe impactos por questões objetivas, né, de paralisia das atividades econômicas, mas mesmo assim o Estado consegue pagar os seus salários em dia, manter os serviços básicos, e na Covid é inconteste a resultante, né? Nós somos, no ranking de menor homicídios por habitantes, a gente só perde para o Maranhão, então nós somos segunda posição do Brasil de maior, que conseguiu salvar mais vidas no Brasil, e foi nada mais nada menos, nós montamos a maior rede de leitos de UTI do Norte, Nordeste e até Centro-Oeste. Em 3 regiões do Brasil nós conseguimos ter a maior quantidade de leitos. E aí, Alberes, por mais que os indicadores tenham caído e a gente está quase que voltando plenamente às atividades, a gente não pode relaxar. Essa é uma doença traiçoeira e ela tem suas variantes, as variantes das cepas, né? Que todo mundo sabe as implicações e os impactos da cepa, né? Na medida em que há evidências que no mundo todo há terceira onda e por isso não se pode brincar. Nós estamos conseguindo avançar com a vacinação graças ao esforço dos governadores. Se dependesse do governo federal, eu nem sei que estágio nós estaríamos da vacinação no Brasil, mas graças à conduta, independente de serem governadores da oposição ou não, eles se confrontaram desde o princípio com as medidas de negacionismo e de descaso que Bolsonaro teve com a doença. Mas aqui em Pernambuco e o consórcio, né, por exemplo, nessa liberação da Sputnik, que foi uma verdadeira saga, a Anvisa aprovou, mas ainda tem pendências de exigências, e quem está cuidando disso para todo o país tem sido o papel do Estado de Pernambuco. O governador Paulo Câmara, junto com André Longo, tem sido decisivo para que a Sputnik seja liberada, o que significará 190 mil doses a mais. Então, tem regiões, Alberes, que nós já estamos já desceu bastante, né, a idade de Pernambuco. Então, a gente está conseguindo dar conta também com toda a expertise, né? Graças ao SUS, que é um modelo sui generis, singular no mundo, nós temos essa capilaridade e essa capacidade. O que a gente não teve foi a vacina o suficiente para poder já garantir que a gente já tivesse evitado muitas vidas. Evitado a morte, melhor dizendo, perdas de muitas vidas. Nós temos, já passamos de mais de 500 mil mortos. Essas são histórias, são dores, né? Já são aí quase 600 mil, e a gente agora, a CPI da Covid, tem desmascarado o que foi a conduta de Bolsonaro nesse episódio. Ele apostou na imunidade de rebanho e na cloroquina e abandonou o esforço de distanciamento social, de montagem de rede de UTI, de compra de vacina, que seriam, assim, as orientações da Organização Mundial do Comércio, da ciência e da própria experiência vivida pelas nações. Então, a CPI agrega a esse fator de descaso o elemento da corrupção. Então, é uma junção inaceitável. Você não só não ter cuidado de proteger as vidas, como, além de tudo, ter tentado negociar com a vida das pessoas. Então, eu acho que essa junção de fatores tem levado a um desgaste muito grande de Bolsonaro, a uma queda da popularidade
enorme e as manifestações de rua têm aumentado, né? E essa semana, Alberes, a temperatura aumentou muito em função das polêmicas entre o presidente da CPI e até mesmo o ministro da Defesa e os 3 comandantes das Forças Armadas. Então, o tom foi de ameaça e eu penso que tanto o Tribunal Superior Eleitoral como o Congresso Nacional tem que refutar as forças democráticas desse país. É preciso refutar qualquer tipo de ameaça autoritária. Se dependesse do presidente da República, eu não tenho dúvida que ele já teria mudado o regime, ele só não tem força para isso. Aliás, nele nunca escondeu que ele é autoritário. Ele sempre fez apologia à tortura, né? E ele só não tem força para impor uma mudança de regime. Mas nós não podemos baixar a guarda. É necessário muita reação, não só dos setores de esquerda, mas de todos os setores democráticos desse país, que querem ver eleições limpas. Nós temos o melhor sistema eleitoral do mundo, que é o sistema eletrônico. Ele foi eleito nesse sistema e fica inventando, né, cortina de fumaça para explicar a sua derrota, que ele já antecipou, porque ele já vive dizendo que não vai aceitar o resultado. Ora, a eleição nem aconteceu, ele já nem está aceitando o resultado. Isso significa do que ele já faz o cálculo da possibilidade dele ser derrotado, ou nas urnas ou até mesmo antes, né? Pelos os fatos contundentes contra o seu governo, porque para além das denúncias, né, e das evidências que hoje corroem o seu governo de corrupção, o que já seria suficiente o descaso, né? O crime de responsabilidade cometido diante de uma pandemia de algo tão grave para a vida brasileira. Então, nós estamos muito atentos, né? Essa semana, todos os presidentes de partido, líderes, vão procurar se somar, né, às organizações democráticas para que a gente possa garantir que o papel das Forças Armadas, que tem um papel de Estado e não de governo, e não de politização, ela se mantenha como tal. Nós não acreditamos que esse seja o espírito, né, do conjunto da instituição, mas é preciso que, na voz de alguns que acham que isso cabe, a gente poder ser muito veemente e firme, né, de que é preciso, antes de tudo, defender a Constituição de 88 e garantir que a gente fortaleça a democracia, né, e não a retroceda. Então, esses são assuntos muito candentes, né, que nós estamos atentos. Estamos sempre, eu como, além de vice-governadora, como presidente nacional do partido, tenho monitorado todos esses fatos de modo a garantir que a gente faça uma travessia à altura do que a população do Brasil espera de todos nós que temos responsabilidades com a nação. A gente tem que dar conta dessa agenda democrática. Com informações da redação, Alberes Xavier para o Café Forró e Política.